Então, para 0,1 metro por segundo, né, a gente tem aí uma relação entre a solução numérica e a analítica. Ao aumentarmos aqui a velocidade para 2,5 metros por segundo, a gente observa aqui já nos coeficientes que começam a aparecer os coeficientes negativos, né? Isso fere um critério de estabilidade aí na solução numérica, né? Esses coeficientes precisam ser positivos. E o resultado aí deixa isso bem evidente, né? Então, quando a gente aumenta essa velocidade, ou seja, o valor de f aumenta, né? Aqui a solução exata tem esse jeitão aqui, né? E a solução numérica ela divergiu, né? Percebam que fisicamente, né, a solução exata, por conta de uma velocidade alta, né, ou seja, o efeito de advecção é bastante importante, o mecanismo de transporte por advecção é bastante importante, e a variável φ ela se mantém próxima aí da unidade por uma extensão importante aí do domínio, né, decaindo só no finalzinho. Mas isso aqui deixa bem claro aí o efeito da advecção, comparado aí a esse caso, que é praticamente bem próximo aqui ao problema puramente difusivo. Né? Então percebemos aí que existe um probleminha na solução numérica quando o efeito de advecção é muito mais importante em termos de efeito, né, a presença de velocidades altas aqui que acabam tornando o efeito advectivo superior ao efeito difusivo. Isso pode gerar aí uma instabilidade na solução numérica, né? E essa instabilidade aí precisa de um tratamento, né? Porque aqui não temos resultado fisicamente consistente. E é daí que vem o tema aqui dessa aula, tratativa dos termos advectivos, né? A gente não pode fazer da mesma forma como é feito para os termos difusivos, né? Então, aqui, em vez de utilizarmos 5 volumes, né, ao aumentarmos aí para 20 volumes, observamos já os coeficientes todos positivos, né, AE, AW e AP, e aí a solução numérica ela acompanha aí a solução exata, né? Existe aí uma diferença que tende a diminuir à medida que refinamos o domínio de cálculo, né? Então, aqui nós temos algumas questões aí para serem discutidas, né? Então existem algumas propriedades aí do esquema de discretização que vale a pena a gente conversar. Bom, então recapitulando aqui, né? O grande X da questão, quando a gente faz a avaliação das leis de conservação num dado volume P, né, é como estimar as propriedades, no caso aqui φ, nas fronteiras, no caso a fronteira W minúsculo e E minúsculo, né, à esquerda e à direita. A avaliação dessas propriedades quando eu tenho um problema de difusão pura, ou seja, né, velocidade igual a zero, a influência que φ em P tem no seu vizinho W é a mesma influência que ele vai exercer no vizinho E. Então, ao estimarmos a propriedade φ nas faces W e E, né, quando a gente faz uma média aritmética com os vizinhos, isso de certa forma está bem representado, né? A partir do momento que a velocidade não é mais nula, né, que temos agora atuando em conjunto ao mecanismo de difusão, ao mecanismo de advecção, né, o efeito que a propriedade φ em P tem sobre o ponto W passa a ser menor,
né? O que acontece aqui no ponto P passa a ter mais influência no ponto E do que no ponto W, por conta da própria advecção, por conta do escoamento, né? Então, nesse momento, quando a gente faz aqui a avaliação da propriedade na face W, considerando a média entre os pontos, ela já fica um pouco comprometida, né? Esse foi o resultado em laranja lá, aproximado, aqui só está a ordem de grandeza, né? Lá do caso B, né? Se a gente aumenta essa velocidade, aqui estou fazendo mais, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? Por exemplo, o dobro, né? A influência da propriedade φ em P sobre I, ela aumenta, né? A presença dela acaba se tornando mais importante, e o efeito dela sobre W, nesse caso aqui representado, ela nem sai do volume aqui, ela é nula praticamente, né? Então, ao estimarmos aqui a propriedade φ em W, né, o efeito que acontece aqui em P, ele não chega a ter efeito algum na face, né? Praticamente o que importa aqui é o que acontece no vizinho em W, né? E à medida que a gente aumenta, aí a importância do fenômeno de advecção sobre o de difusão, né, vai ficando menos importante o que acontece aqui no ponto P com relação à face W, né? Em contrapartida, né, o que acontece em P tem forte influência na face E. Bom, aqui um último caso aí, né, para assim, enfatizar realmente, quanto maior a velocidade, né, menor vai ser a influência de P em W, né, na face W, e maior vai ser a influência de P na face E. Bom, dito isso daí, né, aqui está essa figurinha, né, então a gente pode pensar, poxa, é interessante então que a gente tem um parâmetro que meça aí a relevância, né, do mecanismo de advecção com relação ao mecanismo de difusão, né? Observem que F, do jeito que a gente definiu, é ρ vezes U, que representa aí a importância, tá lá para cima, mas a gente já comentou, a importância da advecção, e D representa aí a difusão. Então, quando a gente faz a razão entre eles, ρ vezes U, né, e gama dividido pelo ΔX, a gente tem um número adimensional chamado aí número de Peclet. Então, quando o Peclet é igual a zero, é o caso de difusão pura, e quando o Peclet tende a infinito, é advecção pura. Bom, essa condição de critério de estabilidade é a questão dos coeficientes negativos que eu comentei para vocês, né? Então, para não termos coeficientes negativos, nós precisamos que o número de Peclet seja menor do que 2, né? Então, quando saímos de 5 volumes e aumentamos para 20 volumes, a gente acabou atendendo esse critério e tivemos aí a convergência, né? Com relação às derivadas, né, estamos usando 2 pontos para o cálculo de derivadas. O cálculo de derivada numérica é sempre um ponto aí crítico que pode levar a algum tipo de problema. Então, colocamos aí a dificuldade que se tem para a tratativa dos termos advectivos, e estaremos aí nas próximas 2 aulas apresentando outras formas além das diferenças centrais para fazermos a estimativa da propriedade nas faces. Obrigado, até mais.